nós passamos por muitas situações, é perceptível que nós precisamos sim de uma melhoria, que tem toda essa questão da estrutura, do que nós estamos trabalhando nas escolas, principalmente nós que estamos hoje em dia trabalhando com a educação infantil, ensino básico, nós temos dificuldade nessa base, nós participamos e percebemos, e é importante a gente levar esse conhecimento, e não é à toa que tem muitos professores que foram convidados, que estão participando conosco, e eu tenho certeza que isso veio a contribuir. Nesse momento, nós estamos abrindo para um diálogo entre vocês, entre os participantes e a nossa palestrante. Fiquem à vontade, eu peço que fale um de cada vez e que a gente possa ter esse diálogo que cada vez mais é construtivo. Inicialmente, parabéns, Sônia. Finalmente eu pude ver a apresentação que eu não podia assistir na época. Obrigada, São. É um trabalho que a gente percebe que realmente te deu muito trabalho, um acompanhamento e uma transformação que acho que só mesmo você para poder falar sobre isso. Quando você estava falando, Sônia, me veio muito uma coisa em mente, né? Especialmente você que teve essa experiência de ter trabalhado no mestrado com os espaços não formais, eu queria ver justamente como é que você vê essa interface do que tu trabalhaste com esse referencial do doutorado e aquilo que você viu no mestrado. Em que sentido? A gente percebe que a formação desses professores, elas não terminam na universidade. E quando chega na escola, você percebe que ela começa a te demandar ainda de mais ainda formação. A gente chama isso com um nome genérico de formação continuada. Eu chamo isso de nome genérico porque formação continuada pode ser qualquer coisa. No sentido, pode ser um curso, pode ser uma atividade de autoestudo, pode ser algo certificado, ou talvez não seja algo certificado, né? E qual é a tua visão justamente sobre isso? Hoje eu chamaria isso, por exemplo, de educação não formal direcionado para uma formação continuada, né? Mas como é que esses professores eles enxergam justamente essa formação depois de ter terminado o seu curso de formação inicial? Será que podem enxergar essa possibilidade de enriquecer pela educação não formal, até mesmo pela educação informal que eles têm em casa, por meio de atividades culturais? Como é que tu enxerga isso? Ou é fechado? Trabalho, escola, métodos, ferramentas da escola, desligado das outras coisas? Obrigado. Saulo, obrigado. Posso responder já, Ana? Primeiro, obrigada a todo mundo que está aqui, a Alessandra, ao Carlos, a Graça, que estão parabenizando, muito obrigada, tá? Saulo, obrigada pela oportunidade de falar um pouco a respeito disso, porque essa foi a minha inquietação que me levou a esse tema de estudar a formação do professor que alfabetiza, não é a formação do professor, é a formação do professor que alfabetiza. Uma fala uma das pessoas, das professoras, ela disse assim, eu tinha bastante experiência já, dando aula. Eu trabalhava com turmas de 4º e 5º ano, eu não tinha dificuldade para trabalhar com turmas de 4º e 5º ano. Mas quando eu cheguei aqui com as crianças de 6 anos, que foi para o começo, foi a palavra que ela usou, foi para o começo mesmo, para começar tudo mesmo, eu não sabia o que fazer. Então, a gente percebe pela fala da professora, e foi o que aconteceu comigo na minha trajetória pessoal, que existem conhecimentos, e é o que também a teoria histórico-cultural vai dizer, né, a respeito disso, existem conhecimentos que a gente vai conseguir num processo de educação informal, né? A gente vai conseguir se apropriar, a gente vai conseguir compreender. Agora, gente, teoria que eu estudo, nós não entendemos esse autodidata, né? Para a gente não existe autodidata, não tem autodidata, porque por mais que você estude só, você está sempre socializando com alguém, né? Quem estuda só sobre espaço não formal, lendo o livro da Sônia Cláudia do Teran, está estudando com a Sônia Cláudia com o Teran, não está estudando só, né? Está sempre usando e se apropriando de conhecimentos a partir daquilo que já foi
já foi construído. O próprio material livro é um conhecimento produzido por alguém, né? E o conhecimento que está lá dentro também tem autores. Então, a gente nunca está só, a gente está sempre em comunidade aprendendo. Então, existem conhecimentos que a gente vai fazer isso. E eu fiz isso. Eu brinco que eu aprendi sobre alfabetização até a página 35, sozinha. A partir daí, não foi mais. Não vai mais. Por quê? Porque a alfabetização ela exige que você se aproprie de um conjunto de conceitos que são muito específicos e que você não tem como se apropriar se não for pela mediação de alguém que já se apropriou daqueles conceitos. Entendeu? Então, chega um momento que você não consegue mais avançar, que você não consegue mais compreender o que você está lendo. E é por isso que o trabalho ele foi voltado para a formação nessa perspectiva da formação de conceitos, uma formação do pensamento conceitual, que é o tipo de pensamento para Vygotsky, que é o tipo humano, mais elevado, né? Só nós temos esse tipo de pensamento, que é um pensamento que é capaz de generalizar, né? Então, quando eu falo para vocês cachorro, esse signo cachorro faz com que vocês generalizem toda uma categoria de seres que se enquadram nesse signo, né? Então, só nós humanos temos essa capacidade. E no caso do processo de alfabetização, quando eu me deparei, enquanto profissional da educação, numa sala de aula, com 30 e poucas crianças, já no segundo ano do ensino fundamental, onde 3 crianças liam e as outras não liam, eu digo, e agora? Uma criança especial, com necessidades especiais, né, na sala, e o que eu faço? A vontade é sair gritando e correndo da sala de aula, né? Então, assim, cadê o meu arcabouço de conhecimento? O que eu aprendi no curso normal superior? Cadê lá no mestrado profissional em ensino de ciências? O que disso que eu tenho vai fazer me ajudar a dar conta desse processo? E não encontrei, em termos de conhecimento, muita coisa. Quem é da minha época, inclusive, uma das pessoas que participou da pesquisa comigo, uma das professoras que foi sujeito da pesquisa, era estudante da UEA, foi da primeira turma, eu sou da segunda, ela era da primeira, então fez o mesmo processo formativo, e eu compreendia perfeitamente as necessidades que ela tinha, porque eram as mesmas que eu tive. Na UEA, o professor Teran sabe disso, nos primeiros anos do curso, no normal superior, não tinha metodologia da alfabetização no currículo. Quando se atentaram do erro que foi não ter isso no currículo, de que forma o professor que vai trabalhar do primeiro ao 5º ano, encheram nos 3 turnos com uma disciplina optativa de metodologia da alfabetização. Né? Então, para a gente entender como que essa formação ela é precária para formar o alfabetizador. Então, o que eu trouxe dessa nossa história, desse nosso percurso da UEA como na graduação e no mestrado? Eu trouxe os procedimentos, eu trouxe a cultura da pesquisa, eu trouxe saber que eu precisava buscar, como construir conhecimento, como produzir conhecimento a partir das informações que eu tinha. Só que no doutorado eu fui descobrir que, no caso da alfabetização, até essas informações que estão disponíveis, elas são manipuladas. Porque quando eu jogo no Google, processo de alfabetização, na época quando eu fiz isso, né, o que aparecia para mim? O primeiro material que apareceu foi o material do Profa, que foi um dos primeiros programas, que foi um dos programas de formação continuada de São Paulo, que deu origem ao proletramento e depois ao PNAEC, né? Começou lá. O Profa é Emília Ferreiro puro, né? Assim, então a Emília Ferreiro dominava. Quando você joga alfabetização lá, só dava Emília Ferreiro. Aí você não via Paulo Freire, você não via o que Vygotsky diz a respeito disso, você não vê os outros autores, as outras pessoas que estão estudando em outras perspectivas, porque aquele conhecimento ele é hegemônico. Ele foi dominado e aquele que é oficial é que é divulgado e que está mais disponível.
E eu só pude ter acesso nisso no doutorado. Olha que triste, né? Eu só fui conhecer isso no doutorado. Então, é isso. O que eu trouxe desse meu processo, que não foi pouco, né? Foi muito, foi essa capacidade de saber que eu precisava buscar conhecimento e eu tinha a minha formação me permitiu construir conhecimentos que me ajudaram até um certo ponto. E depois eu tive que realmente entrar em processos mais complexos. Não sei se eu te respondi. Eu acho que sim. Mas sabe de uma coisa, Sônia? É uma coisa que a gente tem discutido muito nessa questão da formação do professor, é não perder mais a especificidade da formação do professor que se pensa se formar, né? Sempre que se trata uma coisa num atacadão tão grande, e objetos bem específicos, como tu mesmo colocaste, que é a alfabetização, que é necessário porque ele tem a sua especificidade, né? Não se perder e não se diluir, né? Eu acho que foi talvez uma das pioneiras que conseguiu trabalhar isso aqui, né? E eu louvo a Deus que você tem essa mentalidade que possamos trabalhar isso talvez em outras dimensões. Uma forma que a gente tem visto não é perfeita, mas primeiro é abrir os olhos que isso existe, né? Existe. E a maioria nega a existência desse problema. E é uma coisa que eu, pelo menos, tento trabalhar, essa questão que esse problema existe, especificidade existe, e quando você vai trabalhar com um grupo de alunos concretos, né, realmente, aí você vê o problema que a formação não era tão formadora como a gente pensava, né? É. Um abraço, hein? Parabéns. Obrigada, querido. A professora Alessandra Pinheiro também gostaria de se pronunciar, professora. Boa noite. Em primeiro Boa lugar, noite, quero parabenizar a Sônia pelo seu trabalho. Incrível, incrível mesmo. Estou aqui, chega até arrepia quando a gente ouve assim, você falando e tal, com tanta propriedade. Parabéns. E enquanto você estava fazendo a sua explanação, eu estava aqui me perguntando, né, dos desafios que existem, principalmente nas redes, né, no caso, as municipais de educação, em ampliar essa forma de trabalho na formação continuada, no modelo colaborativo, né? Eu penso que é a grande sacada aí do trabalho que você faz, né? De pesquisar e formar, e ao mesmo tempo de uma forma colaborativa, valorizando o conhecimento desses profissionais, né? Só que, assim, trabalhando como a gente é parceira de trabalho, né? No processo de formação continuada na rede, atualmente a gente tem um modelo que tenta se aproximar ao máximo dessa colaboratividade. Só que o período que a gente passa e o alcance que a gente tem, ele é pequeno. E nós temos consciência disso, né? E que caminhos você consegue enxergar para que a gente conseguisse avançar mais nessa questão, né, de realmente conseguir continuar aprofundando esses conhecimentos, porque a gente sabe que um ciclo de um ano, ele ainda é muito curto, né? Como a gente pode fortalecer isso, por exemplo, numa rede municipal de educação, né, onde nós estamos mais presentes? É isso. Obrigada, Alessandra. A Alessandra, gente, ela é a coordenadora pedagógica do Programa de Tutoria Educacional. O Programa de Tutoria Educacional da CEMED, dentro da estrutura da Secretaria, ele é o que mais se aproxima da proposta de formação continuada que eu defendo, que foi o que eu fiz na tese, né? E eu falei isso com a Adriana, que é a nossa chefinha querida, e eu briguei muito para ir para a tutoria, porque eu queria fazer algo que pelo menos se aproximasse daquilo que eu acredito, né? Da secretaria, como um programa da secretaria, ele precisa responder a uma série de situações, né? Mas, como a Alessandra disse, é o que tem mais próximo dessa perspectiva da formação como um processo colaborativo, né? Que eu apresentei na tese.
E aí, Alessandra, eu penso que o caminho é esse caminho que a gente já tenta buscar na tutoria mesmo. A gente sabe que isso é um desafio, a gente sabe que nós começamos, estamos no início de um trabalho, né? A tutoria também é nova, não é? Uma equipe que trabalha há pouco tempo, apesar dos resultados já muito positivos que a gente tem em relação a isso, e é o caminho que a gente discute na nossa equipe mesmo, de fazer com que a escola se torne realmente um espaço de formação, né? Que a escola seja esse local, seja visto aquilo que a gente até tem discutido lá, né? A escola aprendente, né? Que ela seja um ambiente onde todos possam aprender, e todos tenham a necessidade de aprender, e todos tenham a condição para aprender. Porque até ano passado eu estava na escola, saí esse ano para a tutoria, né? Então, até ano passado eu trabalhei com uma turma de terceiro ano. E qual é a principal dificuldade nossa na escola? A gente não tem espaço, não tem tempo, não tem um tempo para que a gente possa se reunir como coletivo, para que a gente possa pensar nas nossas necessidades formativas e pensar um plano de formação para aquela realidade, para aquela escola, para aquelas pessoas, não é? Então, mas o caminho precisa ser esse, né? O caminho precisa ser esse. Na tese, a gente faz como uma sugestão também que se invista mais na formação do próprio pedagogo, do próprio coordenador pedagógico, para que ele seja esse mediador, né? Ele seja essa pessoa que possa mediar essas aprendizagens. Porque não adianta também a gente ficar só na troca da experiência. A troca da experiência ela é importante, ela é válida, evidentemente, mas para se formar o pensamento conceitual, nós precisamos avançar para o conhecimento teórico mesmo, dos conceitos, especialmente em aspectos tão específicos como é o caso da alfabetização. Né? Não adianta a gente ficar fazendo troca só das experiências metodológicas se a gente não sabe em que essas metodologias e por que essas metodologias vão ser utilizadas, não é? As concepções, elas são muito importantes. Então, nesse sentido, eu penso que o caminho é esse, né? A gente tem que lutar para que a tutoria ela seja ampliada, para que a tutoria, no caso, eu estou chamando de tutoria porque é o nome que recebe na CEMED, tá, gente? Mas esse processo de que o formador vai até a escola e tem um trabalho que a gente chama de customizado com aquele professor, senta com o professor e diz, professor, como é que tá aí? Como é que o senhor tá? Como é que o senhor vê o seu processo? Como é que o senhor vê a sua formação? O senhor sente necessidade de quê? Em que a gente pode contribuir? E junto com ele, buscando alternativas para que ele cresça, para que ele se desenvolva, não é? Para mim, esse é o principal caminho. O ideal nos meus sonhos é que a formação em rede ela fosse ficando cada vez menor e a gente fosse ampliando cada vez mais essas comunidades nas escolas, né, vendo uma forma de fazer esse acompanhamento, seja como a tutoria faz, seja como a Offices faz, né, também, que talvez seja mais viável, vamos dizer assim, em termos de estrutura. Mas, para mim, é um erro a gente achar que porque a gente faz essa formação que abrange todo mundo, que realmente a gente está abrangendo todo mundo. A minha pesquisa, pelo menos, com essas duas professoras, que a gente sabe, quem é professor da rede sabe que isso não é uma realidade de duas professoras, isso é uma realidade de muitos professores. Essa formação que vem para todo mundo, do mesmo jeito, padronizada, partindo do pressuposto de que as pessoas já têm um arcabouço de conhecimento que pode dar suporte para aquela formação que está chegando, sem conhecer realmente as pessoas, na minha opinião, gasta-se muito dinheiro com isso e o resultado é muito pequeno, né? Só que é claro que isso precisa ser feito uma transição, até que a gente saia desse modelo e migre para um outro mais colaborativo, que busque mais apoio nas universidades, né? Que a escola tenha maior autonomia para pensar os seus processos. Tem chão, tem tempo. Espero ter respondido, Alessandra. Ana Márcia, obrigada. Sim. Obrigada. Eu não sei não é assim, a questão da resposta, eu acho que é a ideia do pensamento mesmo, e a gente poder amadurecer e conseguir encontrar novos caminhos, né? A gente nunca passa assim, fechado e amarrado, né? Mas a gente já consegue ter alguns insights que colaboram a gente a avançar. Obrigada. Isso.
Isso aí, né, Alessandra, é o que Vygotsky coloca. Para que se torne realidade, precisa primeiro ser idealizado na cabeça, né? Então, a gente precisa pensar para que isso realmente venha se concretizar, né? Primeiro acontece aqui, a gente planeja e depois concretiza. Ana, eu gostaria de saber Oi, professora. eu gostaria de saber se tem como a gente voltar lá naquele slide do diálogo com a professora que eu falei, porque pode exemplificar um pouco essa situação das formações que vêm assim, em grande escala. Não sei se a gente tem tempo para isso, mas se tiver, seria interessante. Sâmia, você tem como colocar? Professora, enquanto a Sâmia organiza para apresentar, eu gostaria de chamar a professora Maria Cascais, a professora Graça Cascais, que ela gostaria também de se pronunciar. Pode ser? Pode. Ok. É aquele primeiro, Sâmia, antes desse. Oi, Cascais, cadê você? Eu queria parabenizar a Sônia pelo seu trabalho, pesquisa maravilhosa e que traz grande contribuição para a formação de professores. E quero agradecer ao professor Teran pela oportunidade de trazer você para essa palestra, né? E a gente vê o quanto é importante a formação de professores para a alfabetização, né? Às vezes a gente fica perguntando, gente, por que os alunos não conseguem aprender a ler? Por que as crianças não conseguem aprender a ler? Não é? Tem crianças que vão ficando pelo caminho e chega no final, não conseguem, passa 3 anos para se alfabetizar, aí não conseguiu. Então, a gente vê o quanto a formação de professores é importante nesse processo de alfabetização, né? E você colocou isso muito bem. O que eu queria perguntar, Sônia, é como é que tem sido, se você tem conseguido divulgar esse seu trabalho, porque um trabalho desse precisa ser divulgado, né? Você já está fazendo um trabalho na tutoria, né? Ótimo. Mas eu penso que precisa divulgar mais. Então, eu queria saber como é que, se você tem conseguido fazer isso, como é que tem sido feito esse processo de divulgação da sua pesquisa. Oi, Cascais, uma alegria te ver, mesmo assim na fotinha parada. Não, infelizmente, no doutorado, o processo de divulgação ele tem sido menor do que foi meu trabalho no mestrado, né? O mestrado ele virou uma obra e ela, como foi colocada como literatura básica para quem estuda para entrar no mestrado, todo mundo acaba tendo que ler, né? Querendo ou não, acaba tendo que ler sobre os espaços não formais. E divulgou bastante o trabalho que nós fizemos, né? No doutorado, não. No doutorado, nós temos buscado pelas revistas científicas, mas aí nós sabemos que as revistas científicas também, elas atendem à comunidade científica, né? E mesmo assim, na área da educação, é muito difícil a publicação. Nós estamos com um trabalho desde setembro do ano passado, sendo avaliado, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e não se define a divulgação dele. E nas escolas, eu tive a oportunidade, não de falar da tese em si, né, mas de fazer algum trabalho com a equipe de professores da escola que eu trabalhava, por uma iniciativa da gestão da escola, né, de achar importante, de reconhecer que tinha uma doutora dentro da escola e que precisava aproveitar isso, que isso é raro, né, não é toda escola que tem um doutor, né, trabalhando lá dentro da escola fundamental, dando aula para as crianças. E aí nós fizemos ainda alguns movimentos formativos dentro da escola, com muita limitação em função disso, né, do tempo que para se organizar esses processos de maneira
autônoma pela escola ainda é difícil, a própria pesquisa, quando eu tive que fazer essas formações, foi muito acerto, muito ajuste. Eu só consegui realizar porque eu fiz a pesquisa na escola que eu trabalhava, que eu saí para fazer o doutorado, né, e voltei como pesquisadora, então eu tinha o apoio da gestão, da pedagoga, da equipe, e esse apoio fez com que a escola se organizasse para acolher a pesquisa. A escola se organizava para que eu pudesse tirar as professoras da sala de aula e realizar os processos formativos com elas. Então, não é algo simples de se fazer, né? E dentro da própria CEMED, eu não tenho ainda divulgado esse trabalho. Ele foi entregue, né, na secretaria, mas, infelizmente, a gente ainda não tem assim, uma ampla divulgação do que foi feito, não. Por isso, eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui. É uma Respondido, pena, professora? né? Porque é uma pena que você não tenha oportunidade para isso, porque um trabalho desse não pode ficar arquivado, não pode ficar na prateleira da estante. Eu lembro quando a gente chegou para fazer o mestrado, o professor Teran nos colocou para pegar todas as dissertações que estavam na biblioteca para ler e colocar em prática o que estava ali. Então, foi muito interessante esse trabalho, né, de conhecer o que os mestrandos, os mestres tinham feito, né? E o trabalho simplesmente ficava lá, na prateleira, né? Então, não pode ficar, tem que divulgar. Verdade. Então, vamos lá. Obrigada, professora Graça. Vamos lá. Sâmia, vamos continuar. Sâmia vai fazer a apresentação, professora, para que a gente possa iniciar o nosso sorteio, tá? Aí a senhora finaliza a sua fala, pode ser? Pode. Obrigada, professora. Vamos lá, Sâmia. Aqui, gente, essa foto que a Sâmia está mostrando rapidinho, não é disso que eu quero falar, não, mas aqui foi muito interessante, porque eu fiz a tese, eu tentei fugir de falar das concepções de alfabetização, porque era um mundo além da formação do professor que alfabetiza, entrar nas concepções era muita coisa, mas quando chegou na qualificação, os doutores disseram, olha, Sônia, a gente entendeu perfeitamente a sua linha de raciocínio, mas não tem jeito para você não, você tem que falar das concepções e apresentar um pouco como foi que você fez isso lá com as professoras relacionado à concepção, o que foi que mudou, né? Aí eu fiz contato com a professora, na época da pesquisa, da formação, eu falei para ela, eu disse, Anne, com o seu percurso nesse nosso processo aqui, eu sinto que você está pronta para desenvolver um projeto. Já pensou em desenvolver um projeto? Aí ela ficou super nervosa, ela disse, ai, Sônia, eu vou te falar assim, eu até já pensei, mas eu não desenvolvo porque eu não tenho ideia de como fazer. Eu não sei como fazer projeto, não sei como não sei de jeito nenhum. Então, por isso que eu não faço. Eu disse para ela, eu digo, então vamos construir, a gente constrói junto, eu te ajudo a fazer, vou te orientando, dizendo, eu te ajudo a fazer, e aí você desenvolve com a turma. E como a pesquisa uma hora precisa acabar, né? Eu fiz junto com ela, nós desenhamos um projeto, que foi esse projeto aí para a Feira de Ciências, que tinha a Feira de Ciências, a gente aproveitou a necessidade que ela tinha de fazer alguma coisa para a Feira de Ciências e trabalhar isso como um projeto também para apropriação da linguagem escrita, né? E 2 anos se passaram, quando eu estava terminando de escrever a tese, e foi exigido isso, e eu liguei para ela, disse, Anne, tu tem como me mandar o material daquele projeto que a gente fez? Aí ela disse, mas qual deles? Qual dos projetos? Então, para mim, foi uma alegria muito grande, porque a partir de um fazer juntos, ela conseguiu ir embora e ela passou a trabalhar com projetos em função do processo formativo que ela passou, né?
e que se talvez tivesse exigido dela fazer um projeto sem parceria com ninguém, ela nunca tivesse aprendido para fazer, né? Então, já eram tantos que ela não sabia qual era o projeto que eu estava pedindo. Sobe, Samia, antes disso, por favor. Eu queria só exemplo. Aqui, mais um. Aqui, gente, para vocês entenderem o que a gente trabalhou com uma questão de um pensamento conceitual. A pesquisa acabou mostrando que os professores eles trabalham muito com aquilo que o Vygotsky chama de pseudo-conceito, com algo que funciona na prática como um conceito, mas que, na verdade, não é um conceito. É como se fosse um pensamento infantil a respeito de algo, não é realmente um conceito científico formado, né? E aí, aqui, essa fala da professora demonstra um pouco isso. Aqui, ao lado, a gente vê uma criança fazendo atividade que é muito comum, né? Tem um texto aí nesse papel madeira, que ela chama de texto, mas que, na verdade, é um versinho sobre a letra C e os sons da letra C, com palavras, né? A letra C tem o som que está no coco, na cueca, e aí vai várias figuras e a criança vai colando, né? E depois ela colocou as famílias silábicas aqui ao lado e lia, perguntava quem tem uma palavra que tem o K, e a criança ia lá e colava. Então, essa era a atividade que eu filmei na otoscopia e depois ela analisou. E dessa atividade, eu conversei com ela. Do que você havia planejado para essa aula que desenvolveu, né? Que você pensou, o que você planejou? Aí ela escreveu. Não, assim, até a parte oral. O que ela tinha conseguido, né? Do que ela planejou, o que ela tinha conseguido? Assim, até a parte oral, que era quando ela fez a leitura dos textos lá. Foi mais ou menos como eu queria, mas na escrita que não foi, porque eles não se concentravam para fazer. A escrita é que ainda não, que eles não acompanham. Pode ver que a metade não faz a arte da escrita. A arte da escrita que ela chama era a cópia desse texto. A tua proposta para essa aula era o quê? Ela colocou a leitura e já a sequência de um texto, porque não era totalmente a leitura, era o texto para depois trabalhar a questão da sílaba do C. Aqui a gente já tem um problema conceitual do que a professora considera que seja um texto, né? Já é um problema conceitual. Porque a gente quase não trabalha mais no modo silábico. Esse modo silábico é o que eu analisei. O que a professora tem construído como conceito do que seja silábico? O que é o modo silábico ou o método silábico na alfabetização? É o método que parte da sílaba. O ensino da língua escrita é todo baseado no ensino das sílabas, junção de sílabas para formar palavras, ele parte da sílaba, né? A sílaba ela é central no processo. E ela diz que ela não trabalha com o método silábico, com o modo silábico. E eu sempre trabalhei com o modo silábico, e essa mudança ainda não consegui sentir segurança. Pode passar. A minha necessidade é identificar um método que atenda a eles. Eu não encontrei um método que seja adaptável para eles, porque eu vejo que o silábico não funciona. Porque na primeira semana eu trabalhei o silábico com eles, que era o que eu dominava mais, mas não. Então, isso para ela que ela está fazendo não é método silábico. Ela está trabalhando todo tempo focada na sílaba, mas para ela isso não é método silábico. Aí eu perguntei, como é o método silábico que você fala? Ela disse, ele trabalha a palavra-chave, da palavra-chave a construção de palavras, de outras palavras, dessa construção de outras palavras você constrói pequenos textos, e aí há um desmembramento do texto e retorna para a construção de palavras, entendeu? Era dessa forma que eu trabalhava. Com eles, não funcionou na primeira semana, nas 2 primeiras semanas que eu fiquei. Então, o que a gente observa aqui? O conceito, ou o pseudo-conceito que a professora tem do que seja silábico, compromete totalmente qualquer coisa que eu trabalhe na formação com o conceito do que seja o silábico, o método silábico. Se eu, como formadora, não tenho essa informação aqui do que a professora pensa que seja silábico, e lá na minha formação eu vou falar sobre método silábico, sobre tudo isso, partindo do princípio de que a professora sabe do que eu estou falando,
qual é o significado dessa minha formação, desse processo formativo para essa professora? Qual é a contribuição para que ela compreenda o processo de alfabetização, os métodos de alfabetização? Eu estou trabalhando, eu, formadora, estou trabalhando com o conceito, e a professora está ouvindo o que eu estou falando baseada no pseudo-conceito que ela tem. A mesma palavra tem significados completamente diferentes. A mesma coisa com relação à escrita. Quando eu, formadora, falava sobre escrita com elas, eu estava falando desse instrumento cultural complexo que forma uma função psíquica superior no cérebro, no psicológico da gente, no psique. O que a professora Piedade entende como escrita? Ela colocou lá, é a arte da escrita. Ela compreende a escrita como caligrafia. Então, é muito diferente. Se a gente não considera esses aspectos na formação, por isso que eu faço essa crítica a esses processos gerais para todo mundo, que não parte desse princípio, do que o professor realmente traz de conhecimento. Então, essa, gente, foi a principal preocupação do nosso trabalho. É esse conjunto de conceitos que não estão sendo formados pelos professores que alfabetizam. E à medida que a gente viu lá na fala da professora Anne lá na frente, à medida que eu trabalho com conceitos errados, a minha prática ela é direcionada para uma prática que não vai contribuir para o processo de alfabetização. E os professores trabalham e não alcançam os resultados. E é isso. Obrigada. Nós que agradecemos, professora. Eu gostaria de lhe dar um momento para encerrar a sua palestra e aí nós vamos dar continuidade ao sorteio dos livros. Gente, mais uma vez eu só gostaria de encerrar agradecendo mesmo, agradecendo os colegas, né, que são de fora do grupo e que vieram aqui prestigiar, conheceram agora um pouquinho do meu trabalho. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Agradecer ao grupo que se dispôs a vir, né, ouvir sobre um tema que, apesar de ser da prática diária de quem trabalha do primeiro ao quinto ano, às vezes até mais, né, que a gente chega com alunos lá na frente que precisam também ainda estão em processo de apropriação da escrita, mas que não é o objeto primordial do grupo, né, de pesquisa de espaços não formais e de divulgação científica. Então, eu agradeço muito a presença de vocês até esse horário, agradeço muito o convite do grupo, do professor Teran. Eu sou muito grata por esse caminho que eu fiz. Eu aprendi muito com esse grupo, foi muito importante. A minha caminhada no doutorado ela foi muito difícil e teria sido muito mais difícil se eu não tivesse aprendido da forma como eu aprendi, o processo que eu fiz durante o mestrado, né? Então, eu sou muito grata, na verdade, por todos os meus orientadores, o professor Amarildo, que me acompanhou na graduação, e eu aprendi muito com ele. Depois eu tive o desafio de ser orientada pelo professor Teran. Foi um desafio para mim, foi um desafio para ele, e nós nos demos as mãos e conseguimos, mas não foi fácil. Eu costumava dizer, quando eu estava no grupo para a N, para Cascais, e agora digo para vocês aproveitem esse homem que fomos nós que amansamos ele para vocês, viu? Ele não era esse amor assim, não. Então, foi um desafio muito grande, né? Um biólogo orientar uma pedagoga ser orientada por um biólogo, e eu aprendi muito com o professor Teran. Aprendi muito mesmo. Isso me ajudou muito no processo do doutorado, que é um processo com muito maior autonomia que nós precisamos ter, né? E foi muito importante. Eu agradeço muito, tá? Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, professora, e eu gostaria de aproveitar esse momento, também falar, enquanto pedagoga de escola, de sala de aula, e dizer que é importante esse diálogo, que esse diálogo esteja acontecendo, e que essa visão da formação continuada, de fato, chegue a quem precisa, que esse diálogo com os nossos professores, essa formação de cara a cara, de saber o que está acontecendo na escola, inicie a ser trabalhada, porque da forma que está sendo trabalhada ainda é muito difícil, nós temos essa resistência.
Muito obrigada, professora. Professor Terence, ainda vai querer dar alguma palavra? Bom, a gente está já finalizando nossa terceira vez conferência. Novamente reitero meu agradecimento à Sônia para trazer esse tema tão interessante e tão atualizado, não? Apesar de que é discutido bastante, já faz muito tempo, não? Sobre a formação dos professores, né? E eu, pelo menos como eu sempre me perguntei, né? Por que não tem essa mudança tão grande na área do ensino, não? Porque nossa educação continua nos patamares onde que está, e essa temática de formação de professores vem sendo trabalhada durante muito tempo, né? Sim? E acredito que, né, hoje nós vivenciamos um momento muito interessante, muito importante de formação, não é? Onde que nós não devemos fazer resistência a esse processo. Muito pelo contrário, não, a gente tem que abrir novos horizontes, sim? Porque são desafios, não? São desafios, como aqui falou a Sônia, né? Quando a gente entrou aqui em nosso programa, sim? A grande maioria de nossos professores, né? Ele não trabalhava com ensino de ciências, então teve que fazer que coisa uma virada em sua vida, não é? Para a gente se adaptar a esse novo processo. Não? Imagina, não? Eu que tinha trabalhado como 20 anos fazendo pesquisa sobre quelônios amazônicos na Amazônia, e aí entrar em aquele processo de formação, em aquele processo do ensino de ciências, com umas novas temáticas, foi um desafio muito grande, não? Porque isso mexe com o nosso cognitivo, porque isso mexe com o nosso investimento que a gente fez em nossa formação, né? Tem que comprar uma nova biblioteca, tem que fazer novas leituras, sim? E aí a coisa interessante nesse percorrido, não? Para mim especificamente, foi fazer essas parcerias, não? Essas parcerias da aprendizagem que eu chamo, né? Isto é, não é? Quando a gente faz um casamento entre um biólogo e um pedagogo, sempre vai ter, né, uma aprendizagem. E isso que é uma coisa gratificante, não é? Porque assim, cada pessoa que chega, ele traz seu aspecto formativo. A gente não tira esse aspecto formativo, muito pelo contrário, fortalece esse aspecto formativo, não? Trazendo lá um desafio novo, que é o aspecto biológico. Muitos de nossos estudantes, né, têm já a linguagem biológica quando eles falam e apresentam seus trabalhos. Muitos poderiam estar confundidos como biólogos, e não é assim, né? É só que eles assimilaram lá nesse processo de aprendizagem esse aspecto biológico. Só que esse aspecto biológico, a ele se une lá o aspecto de que do ensino, né? Como trabalhar com esse elemento tão importante que nós temos na Amazônia, que é a biodiversidade amazônica, que são os ecossistemas amazônicos, essa diversidade genética na Amazônia, essa diversidade de aves, etc, etc. Sim? Então, essas realidades são muito interessantes de ser trabalhadas, e a gente sabe que essa é como uma mina de ouro que nós temos aqui, e a gente continua fazendo esse processo. Sim? Bem, para finalizar também, eu queria dizer que, olha bem, nesse ambiente onde a gente se reúne, também emerge a sorte, né? Emerge a sorte, tudo, né? De a gente se prestigiar, de ganhar lá, né? Na produção científica, um livro, esse produto de um esforço, não? Não é somente de um produto de um esforço intelectual, é também produto de um esforço econômico
para você conseguir obter lá o livro que você ganhou, que claro que você vai ler, porque esse é um livro que custa, não é um livro que é feito com trabalho. Não? Quantas horas a gente passa para escrever um livro? Quantas vezes você fica sentado na madrugada, aos fins de semana? Eu sempre digo assim, se eu contaria lá o processo formativo, de como que primeira tese lá na graduação, minha dissertação lá no mestrado e minha tese no doutorado, né? Seria outra história, né? Porque lá não está contado lá os percursos que a gente passa, não? Quantas chuvas a gente passou lá na Amazônia, quantas ferradas de Carapaná, de Mutuco, a gente já pegou lá, né? Às vezes, quantas vezes você ficou doente lá naquele processo, tudo isso você não conta, né? Você simplesmente apresenta lá um texto limpo, não um texto limpo lá que está registrado nas páginas de um livro, não? E hoje que a gente tem aquele e-book, não é num livro virtual, sim? Mas tudo isso também faz parte desse processo de vivência, não? E no caso do professor, não? Quando estamos trabalhando esse aspecto formativo, né? Sim? Como a gente vê diferentes tipos de dificuldades que se apresentam, né? Alguns não, não conseguem lá, justo no dia, né? Acontece alguma coisa, precisamente com o meio de transporte que está utilizando para trasladar aos estudantes, né? E hoje, por exemplo, nós temos aquele problema dos espaços lá onde que a gente pesquisa, né? Estarem fechados, né? E que a escola não está funcionando lá. Então, esses espaços educativos onde que a gente trabalha, sim, ficou assim também como um grande desafio para nós. Enfim, não tem muita coisa que a gente não tem que enfrentar para a gente superar lá nossas dificuldades e a gente trabalhar lá na produção do conhecimento científico e cada um de nós dar sua contribuição para o engrandecimento de nossa Amazônia, de nosso estado, de nosso país, não é? Então, é isso que eu queria dizer no final lá deste encontro e desejar convidar a vocês, não, para nosso próximo, sim? Para nosso próximo desafio, que a gente vai escolher lá também outra pessoa que vai trazer, não, essa pesquisa feita em nossa região amazônica, não é? Porque a gente quer saber, porque muitas vezes a gente fala, né? Não tem nada feito aqui na região amazônica. Olha, com o crescimento da pós-graduação, isso a gente pode dizer que essa em verdade vai se diluindo, né? Nós temos redes agora de formação de doutores, né? Temos redes de formação de mestrados, tem mestrados de educação tecnológica aparecendo e muitos programas lá sendo fundados lá e outros se solidificando lá, não? através da criação de revistas científicas na Amazônia, não é? Então, isso eu acredito que é de extrema relevância em nosso caminhar em nossa região, tá? Muito obrigado novamente a todos vocês, tá? Márcia. Nós agradecemos a todos pela participação. Professora Sônia, muito obrigada por toda a contribuição. Suas palavras foram de bastante conhecimento. Agradecemos aos nossos membros do grupo que puderam participar conosco, as pessoas de fora também, de várias escolas. Eu posso dizer que a Escola Poeta João Cabral, que é a qual eu participo, e aí os professores estavam aqui conosco. Muito obrigada pela parceria, por estarmos juntos, mesmo nesse momento de pandemia separados. Fiquem todos com Deus, uma boa noite e até a próxima.